Demorou meses pra eu receber o dinheiro. Ou seja, eu era uma ganhadora, só que eu tava falida. Se você me perguntar quando que uma empresa tá pronta, ela geralmente nunca está 100% pronta. A gente sempre vai organizar alguma coisa. E hoje a grande questão é essa: será que a inteligência artificial vai substituir o advogado? O que eu digo é que não. Pode me faltar dinheiro, mas nunca vai me faltar Deus. E ela sempre falava pra ele, falou assim, Rodrigo, levanta-se, ele vai trabalhar. Agora, quando você fala que é de quebrada, você não pode, entendeu? Porque, você tá querendo, se fazer de pobre coitada, isso e aquilo, sabe? Muita gente falava assim, nossa, essa menina só chora, fica aí se fazendo de pobre coitada, falando que é de quebrada, que é da periferia. Meu, eu sou de periferia, eu tava passando por uma separação, eu estava fragilizada e eu chorava. E tava devendo. E tava devendo pra caralho. Não, pode falar, é liberado. Então, assim, é muito fácil você julgar o outro sem você nunca ter passado por esse caminho, né? Sim. E eu sempre penso assim, eu não tenho muito que ficar provando nada pra ninguém. As pessoas que me conhecerem vão saber a minha essência, vai ter gente que vai se identificar, que vai entender, e a gente não vai agradar todo mundo também, porque nem Jesus agradou, quem sou eu, né? Uma mera mortal pra agradar. Então, mas teve esse lado também das pessoas, tipo, ficarem diminuindo muito. Tinha muito comentário, muito preconceituoso. Tipo assim, se essa menina for pra final, guardem as bolsas e os celulares, porque esse pessoal do Grajaú vai roubar todo mundo. Sabe? Tipo assim, umas coisas absurdas. As pessoas que até seguem algumas, né? Não sei se posso colocar com essa palavra, mas a soberba de alguns participantes que estavam ali, não sei. Mas eu acho que o storytelling fica mais bonito. Porque, olha, eu vim, não tive oportunidade, a única oportunidade que você teve, você foi lá, aproveitou, agarrou e foi campeã. E acabou. Eu lembro da Gabi Diniz falando dela, cara, que vai entrar, com certeza. Então, acabou. Quando a história deu certo, agora essas pessoas que falavam isso de você, cadê essas pessoas? Muita gente fala assim, só ganhou por causa da história, só ganhou por causa disso. Aí, depois de um tempo, porque no começo o hate, ele te ofende muito, porque você é uma pessoa normal e de repente você passa a ser conhecida, tipo, a primeira vez que eu saí, assim mesmo, que eu ainda tava na semifinal, que teve aquele detal. E eu fui todos os dias. E lá que eu comecei a entender o que tava acontecendo Mas você na foi a minha vida. trabalho ou você foi Não, eu fui e eu ganhei. Tipo assim, fiz uma publi ou outra ali, mas eu fui convidada mesmo pra ir. Então eu tava andando ali e, tipo assim, fazia fila pra tirar foto comigo. Então, ao mesmo tempo que eu sofria muito hate dessas pessoas, também tinha um monte de gente legal chegando. Só que a gente tem uma tendência de prestar mais atenção no que estão falando de ruim do que estão falando de bom, sabe? E hoje eu vejo isso. Então, no começo, eu fiquei muito triste. Foi muito difícil lidar, porque o pessoal não falava só da minha cozinha, da minha culinária, mas falava do meu corpo, ou tipo, um preconceito mesmo por você. Então, eu tive que ir tendo muita mente pra lidar. Tribunal da internet, né? Sim. E você não imagina, tipo assim, eu não imaginava. Eu não era uma pessoa assim que, igual eu falei, não queria ser famosa, essas coisas. Então, eu nem pensava que eu ia ter hate. Quando começou, e tipo assim, eu não tenho Twitter, né? Mas lá eu era obrigada a ter. Então, eu tive que baixar o aplicativo do Twitter, e no Twitter tipo assim, o pior da humanidade tá ali, sabe? Em questão Twitter de é hate. complicado, Eu hein? nunca tive essa Parece que o Twitter só tem hate, cara, que agora é Agora é. né? Então lá o pessoal xingava muito, pegava muito pesado. E aí tem dia que você tá mais sensível, que vai te doer mais. Tem dia que você vai falar, tô nem aí, se quiser vai lá e faz melhor, entendeu? Então tem esses dois lados, mas você continua sendo um ser humano. Então quando eu fui tendo essa consciência de que as pessoas estavam se identificando comigo, que estavam torcendo por mim, outras estavam fazendo hate, aí tudo isso é uma coisa pra você organizar também dentro da sua mente, sabe? Eu acho que quanto mais você cresce, mais o alvo nas suas costas cresce também. Que inclusive, até como você disse, assim, as pessoas falarem o que eu tenho que fazer. Por exemplo, a maioria dos ganhadores que saíram ali do MasterChef já montaram um restaurante na sequência. Você, por toda essa questão de ter a prioridade, o seu filho, você fala muito sobre ele, eu vejo no seu Instagram. Inclusive, gente, pra quem não sabe, treina na mesma academia que eu, Fit dancer. né? Faz fit dance. Vai falar o nome da academia? Dança lá. Ou deixa Cristal. patrocinar? Cristal não, Cristal é maravilhosa. Cristal já ajuda queria muito também, aqui. ó. Né? E então faz muitas coisas, mas então o que eu vejo? Você foi na contramão, todo mundo sai ali e já monta o restaurante. Você não montou, estamos em 2025, porém você está vindo aí com uma nova proposta, né? Que é a Angaturi, que é uma empresa de eventos. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, né, aqui pra gente, e explicasse o porquê
que você foi nessa contramão aí de, em vez de montar já um restaurante, realmente montou uma empresa de eventos? Qual o seu diferencial nessa questão aí como empreendedora? Sim, quando eu ganhei, né, e aconteceu tudo, eu pensava muito em abrir um café. Até quando eu estava estudando no ano passado lá na Le Cordon Bleu, eu pensava em abrir um café com estúdio de tatuagem. Eu queria fazer uma coisa mais diferente, assim, mas não um café só com um cafezinho e um pão de queijo, mas assim, fazer um brunch ali, uma coisa bem diferente, sabe? Aí eu fui vendo o trabalho, fui conhecendo restaurantes, fui convidada para ir em muitos lugares. Então eu conversava muito com os donos de restaurantes. E aí eu fui vendo que não era uma coisa que eu queria, porque eu tive o estúdio durante 8 anos e eu sei que eu tinha que estar ali presente todos os dias para o negócio dar certo. E um restaurante é isso, ia sugar minha alma, ainda mais. E sem contar que o dinheiro que eu ganhei não dava para abrir o restaurante e pagar minhas dívidas, né? Então, assim, ou eu pagava minhas Ana, dívidas, ou eu. Você pode falar? Você ganhou no prêmio. Uma dúvida minha, tá, pessoal? Que acabei cortando aqui. Acho que é uma dúvida da maioria das Da pessoas. maioria, não quis cortar a O pergunta. prêmio é perdão. 300, Não, o prêmio é 300 mil reais, mas aí tem uns descontinhos ali, algumas coisas. Ainda. E eu tinha 100 mil reais de dívida, então, tipo assim, já. Caraca, mas é o já- que você ficou parado assim, né? No Foi por programa. causa da minha separação, que era tudo no meu nome. Eu já tinha emprestado meu nome pra minha família, que sujou. Então eu já entrei lá e também o tempo que eu fiquei no MasterChef eu não podia trabalhar. Eu tinha me separado, eu tinha que pagar 2 aluguéis. Eu fui pedindo dinheiro emprestado aqui, emprestado ali, alguém me empresta um pouco, até que acabou as pessoas, fui pros bancos, e aí, tipo assim, aqueles juros, tudo isso, entendeu? Então, eu tinha muita coisa pra acertar, assim, o MasterChef salvou minha vida nesse quesito de eu zerar, mas hoje eu preciso trabalhar porque é o dinheiro do MasterChef. Eu comprei um carro, tipo assim, sabe? Fiz uma coisa ou outra, ajudei pessoas, apaguei alguns incêndios, porque, tipo, é muito estranho também. Fugi totalmente da sua pergunta, já Não, falei. Não, é tranquilo, mas é que é muito Tranquilo. bom. Mas assim, porque, tipo, eu apaguei alguns incêndios que eu digo de ajudar algumas pessoas, algumas amigas que estavam passando. Porque, assim, imagina, você é uma pessoa de quebrada. Você sabe que na quebrada muita gente tá passando dificuldade. E as pessoas são próximas a você, são seus melhores amigos. Então, tipo, não tem como você ganhar um dinheiro e você virar as costas também. Então, tipo assim, eu falo que eu apaguei alguns incêndios porque ajudei um aqui, ajudei um pouco ali, ajudei um pouco outro ali. Quando você vai ver, cadê o dinheiro? Acabou, entendeu? Porque é isso. Eu não tinha essa cabeça. E outra, Tem muita gente que acha que 300 mil é grana pra caralho. não é. Não é, Não cara. é. 300 mil. Hoje em dia você não compra um apartamento com 300 mil. Não, de jeito Minha casa, minha vida é o quê? Puxa aí depois, 400 pau, sei lá. você não melhor dar consegue. 200 pau. E sem contar que eu investi muito dinheiro no estúdio também, né? Então, Uhum. assim, eu quis Antes de voltar. vender, você Antes de eu Emil investiu no... investi, pintei, mudei o nome, porque quando eu investi lá atrás, eu era o nome do meu ex no estúdio. Eu ainda fiz essa burrice de investir o dinheiro e colocar o nome da pessoa. E depois eu tive que mudar para o meu nome, fazer uma nova identidade visual, pintar das cores. Então, tipo assim, gastei muita grana, investi, melhorei o estúdio, porque eu queria voltar pra minha vida. Eu achava que assim, sei lá, vou estudar, não sei nem o que vai acontecer aqui, quero ir pra essa área, mas você fica, tipo, parece que você tá no escuro sem saber o que fazer. Hoje em dia tem gente que pensa em montar algo, uma franquia, por exemplo, do seu próprio negócio, sem uma consultoria desse tipo de nível, assim, a pessoa monta sozinho por si própria? Tem de tudo, né? A gente encontra pessoas que... E você já viu alguma dar certo? Nunca. Não existe, né? É muito difícil, porque precisa ser, assim, a gente tem uma lei de franquias que não te obriga a muitas coisas, mas a gente tem todo um conceito do mercado de franquias que as pessoas que trabalham com esse negócio entendem e que vão trazer para esses contratos, enfim, para esses documentos. Então, se você não sabe como é que funciona... Por exemplo, eu vou te dar um exemplozinho assim de contrato de franquia. Todo contrato de franquia, ele tem uma cláusula de não concorrência. É uma cláusula que vai ser exercida caso o franqueado saia da rede e queira trabalhar no mesmo segmento. Essa cláusula não existe na lei de franquias. Então, se você não sabe como funciona o mercado de franquias, você nunca vai pensar nessa cláusula. Ou vai pensar nela de uma maneira errada. Que dentro do mercado de franquias isso não vai funcionar. Sim. Então, você precisa da ajuda de um profissional que seja especialista. Por exemplo, hoje, muitos profissionais estão perdendo emprego para inteligência artificial, né? E a gente sabe que cada dia que passa, eu peço para fazer, por exemplo, um desenho meu aqui,
segurando a Estátua da Liberdade, ele fica pronto em 1 minuto. Então, quer dizer, muitos designers perderam emprego depois disso. Você acha que o seu emprego tá na linha de tiro ali também? Porque eu acabei de falar para você, tem muita gente que quer montar um negócio sozinho, uma franquia sozinho. Só que ele não tem uma consultoria. Mas ele vai lá na inteligência artificial e ele procura uma consultoria. É claro, a consultoria ainda não tem o potencial de olhar para dentro da empresa dele. Mas isso é questão de tempo também. Sim. Você acha que o seu emprego está na zona de tiro da inteligência artificial? Não acho. Não? Não. Eu penso que eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado de franquias. Eu já vivi muita coisa nesse mercado. Então, todos os exemplos que eu dou, todo o trabalho que eu realizo é com base no que eu já vivi, no que eu já experimentei. Obviamente, nas coisas também que eu venho estudando, porque se manter atualizado nesse meu mercado é uma coisa imprescindível. Mas eu acho que quando você fala de negócios, por mais que a inteligência artificial nos ajude muito, ela nunca vai substituir as pessoas que têm muita experiência nesse mercado, entende? Será? Eu tô vendo metas aí para com 10 anos a substituir médicos e professores. Olha. Né? É isso que Elon Musk diz, né? Então, isso, assim, nos deixa um pouco confuso também, porque a gente sabe que a nossa experiência é muito grande, mas tem coisas que, às vezes, a experiência de uma tecnologia muito grande toma conta, porque ela recebe a nossa experiência ali, né? E ela adquire toda a informação. A gente, às vezes, eu, por exemplo, tá no chat GPT e eu falo para ele um pouco da minha história de vida e falo, ó, coloque na sua memória para um dia que eu for precisar. Sim. Então, quer dizer, é uma experiência que ele está adquirindo ali. Daqui 10 anos, sei lá, qual vai ser a experiência que ele adquiriu com tudo que você ofereceu para ele no tempo que você estava pedindo coisas para ele. Não também. tenho a menor dúvida. Mas eu sempre acredito que por trás de negócios existem pessoas. Eu acho que as relações são muito promissoras, elas ajudam muito. Às vezes o empreendedor ele não precisa que eu crie para ele uma apresentação muito mirabolante. Ele só precisa de uma ideia, ou ele precisa que eu diga para ele o que é que pode acontecer, ou ele precisa só conversar com a gente para entender o que é que ele pode fazer. Eu acho que esse tipo de coisa a inteligência artificial não vai conseguir substituir a relação humana. Os sentimentos. Mas eu também acho que daqui a 10 anos, principalmente os profissionais que vão estar entrando no meu nicho de mercado, vão ter outros tipos de abordagens, e eu também vou ter técnicas. que ter, exatamente, como as que hoje são muito diferentes das que tinha lá em 90 e alguma coisa, quando eu comecei a trabalhar. Então, as coisas mudaram muito de quando eu comecei a trabalhar com franquias para hoje. Nada do que a gente fazia naquela época funciona mais hoje. Que nem, por exemplo, até um estudo de podcast, se você for ver, né? Pra gente fazer um podcast aqui, a gente tem um roteiro que ele é trabalhado em cima totalmente da inteligência artificial. Sim. Imagina se eu receber... Eu tinha 3 podcasts no ano passado. Né? Imagina se eu receber 3 convidados na semana e ter uma empresa, além do podcast, 3 filhas, uma mulher, uma mãe, uma avó, uma gata, uma cachorrinha. Fora as outras coisas, né? O lazer, o esporte. Sim. Como é que eu dou conta disso se eu não tiver hoje uma inteligência artificial para me dar um suporte? Né? Eu acho que isso é só o começo, né? De algo que vai se expandir muito mais. Mas eu vejo que isso vai tomar conta de muitas profissões, mas eu vejo como se fosse a revolução industrial que aconteceu. Muita gente falava, pô, cara, a máquina vai tomar emprego de 20 homens, mas vai surgir outros empregos. Sim. Né? E a gente vai ter uma disputa com as máquinas, sempre. Isso vai sempre acontecer. Sim. O que a gente não pode ficar é desatualizado. Exatamente. Esse é o segredo do sucesso. Agora, por exemplo, assim, falando da sua vida de empreendedora, né? Você como empresária, nesses 26 anos, qual que você acha que foi os maiores erros e os maiores acertos que você cometeu? Né? Sempre a gente sabe que a gente teve os erros que nos ensinaram muito, mas também teve os acertos que nos levantaram muito. Na sua trajetória, como é que foi essa parte? Eu acho que os meus maiores erros foi sempre nas escolhas das associações erradas. Né? Então, tanto parceiros de trabalhos, enfim, eu acho que, de repente, não conhecer
tão bem o que aquela pessoa ou aquela empresa estava oferecendo, acabou dificultando meu trabalho muitas vezes. Então, esses foram com certeza os maiores erros e que levaram aí algum tempo para serem corrigidos. Mas, dentro disso tudo, eu também errei muito, obviamente, como empreendedora, empreendo há muito tempo. Já quebrei algumas vezes, inclusive em negócios que eu achava que eu entendia pra caramba. Então, esses também foram erros que foram os maiores acertos da minha vida. Eu costumo dizer que as formatações que eu faço melhoraram muito depois dessas experiências, porque eu pude entender os dois lados da moeda, né? Você acha que os erros que você cometeu, eles foram mais ou menos importantes do que os acertos? Eu acho que eles foram tão importantes quanto. Então mais. Tão importantes quanto. Eu acho que... porque eu vejo na minha trajetória que eu cometi muitos acertos, né? Sim. E são muito importantes os acertos, até mesmo para eu saber que eu tô no caminho certo. Exato. Mas foram os erros que me tornaram o meu molde, eu acho que como pessoa, né? Para você se enxergar como humano novamente. Muitas vezes você sobe o seu ego demais por grandes acertos. E aí o erro vai lá e te joga pro seu lugar novamente e fala, calma, vai com calma. Você é humano. Você erra. Até a máquina erra. Exatamente. Né? Então, eu acho que os erros foram muito importantes em muitas decisões que eu tomei para grandes acertos. Você sabe, então você falando dessa questão do ego, por exemplo, eu vou dizer para você que os meus maiores erros foram exatamente no contrário. Os maiores erros da minha vida foi por não acreditar no potencial que eu tinha na época. Eu nunca imaginei que você ia ser advogado, né? Quem dirá um dia eu ia chegar a ser o presidente da subseção de Santo Amaro. Né? Para quem não conhece, a subseção de Santo Amaro é a segunda maior do Brasil. Né? Então, hoje são 13 mil advogados inscritos. Né? Então, é uma empresa também com 25 funcionários. Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa noção de gestor também. Então, assim, eu sou de uma família de comerciantes, né? Já trabalhei no carvão, né? Inclusive na região, viu? Tinha muito freguês aqui na região, eu era carvoeiro. Meu pai também trabalhou muito carvoeiro. Trabalhou? Aqui. Meu pai era o Valdir aqui da bicicletaria, frente ao Einstein, não sei se chegou a conhecer, mas um dos comércios mais antigos aqui da região. Que legal. Legal. Então a gente trabalhou, tinha essa carvoaria que era do meu avô, Carvoaria Fante, chamava inclusive, né? Então eu nunca imaginei. Eu comecei a cursar direito, mas eu sempre acreditei que eu ia dar sequência no ramo de atividade da família. Mas aí os caminhos me levaram para o direito, comecei a advogar, eu sempre tive por isso que eu acho legal esse tipo de iniciativa sua, que é incentivar o empreendedorismo. Eu sempre tive em mim que eu seria um empreendedor também dentro do direito. Então eu não imaginava trabalhando num escritório grande ou num escritório que eu fosse ali um colaborador, um funcionário, etc. É óbvio, cada um tem o seu perfil, né? Mas eu tinha esse perfil de empreender. E aí abri meu escritório lá na Estrada do Campo Limpo, foi o primeiro que eu abri. E ali depois eu vim seguindo os caminhos aqui mais para a região de Santo Amaro. E aí você já entrou com alguma especialidade ali no Campo Limpo? A gente atendia o que todo advogado no começo de carreira fala, o clínica geral. Então você atende desde do cidadão que está com problema na família, a empresa que está ali com uma reclamação trabalhista. Exatamente, normalmente é trabalhista. Trabalhista. Tem muita gente que fala assim, pô, cara, eu deixei minha carteira de trabalho cair na frente do escritório ali do advogado, ele pegou e viu um monte de problemas que eu tinha. Veio um monte de problema e era justamente isso. A gente fez a clínica geral, né? A gente atendia todos os casos realmente. E aí eu vim mais aqui para a região ali da Chácara Santo Antônio, foi quando eu comecei a participar da OAB. Fui convidado pelo um sócio. Bom, essa época então começou a aparecer o dinheiro, né? Para pular do Campo Limpo para a Chácara Santo Antônio. É o que a gente sempre fala. A profissão de advogado é uma profissão primeiro de paciência e resiliência, né? Amanhã eu vou fazer a entrega de carteiras a novos advogados ali na subseção, que a gente sempre fala. Vocês estão numa profissão, vocês estão entrando para uma profissão que exige primeiro paciência. Não pense que vocês vão ganhar dinheiro da noite para o dia. É um trabalho de construção. É um trabalho que você precisa criar maturidade profissional e depois você vai pensar no dinheiro. Então, aquele que entra pensando no dinheiro já começa errado. Então, você acha que tem como entrar para uma profissão assim só pensando só no amor? Porque assim, a gente pensa no dinheiro, não é verdade? Eu acho que a maioria que entra para qualquer profissão, principalmente advogado e médico,
eu acho que também pensa, pô, o cara vai ganhar bem, né? Claro que tem os caras por amor, as pessoas por amor ali, mas eu acho que o foco ali primeiro é... Sim, mas a gente diz... Depois muda, né? Depois, a gente diz, é óbvio, todo mundo quando resolve fazer um curso universitário, ele pensa em ter ali uma condição financeira melhor. Mas o que a gente tenta trazer para esse advogado e para essa advogada é que tudo é um processo de construção, né? É igual a empresa, eu quero montar uma empresa... eu não vou começar como uma Coca-Cola, né? Não sei nem se pode fazer merchan aqui, mas não, pode falar. Eu tô trazendo aqui Coca, empresas, ou mesmo aqui, né? Você tem o iPhone, que nem é você, e a gente sabe onde começou a Apple. Onde começou a Apple? Numa garagem, né? Entendeu? Então, ele começou realmente pensando, tendo um sonho, obviamente com a vontade de fazer sucesso, mas o dinheiro, ele sabia que não era ali o primeiro objetivo a ser alcançado, que é o que a gente coloca para o advogado, pequeno empresário. O dinheiro é consequência de uma construção. E depois você vai vendo que o dinheiro, ele também ele deixa de ser um objetivo tão principal, assim. Você até quer o dinheiro, mas você quer construções, algo palpável aqui. Você quer pagar suas contas. Você quer pagar suas contas. Então, assim, quando você começa a pagar os seus boletos, né, já é o primeiro sinônimo de sucesso. Eu estou conseguindo manter a minha estrutura, que é a advocacia e o empresariado, eu não vejo distinção, né, quem abre o seu escritório ou quem abre sua pequena empresa. O primeiro objetivo é você fechar no azul. Seja empatar o teu lucro, né, ficar no 0 a 0, mas é você conseguir manter a tua porta aberta. É o primeiro ponto. Aí você vai fazer a sua construção, vai estruturar, vai fazer o planejamento que a gente estava falando agora na primeira pergunta, e o advogado vai seguir essa mesma linha. Eu vou fazer o meu planejamento a médio e longo prazo. Então você vai precisar criar, né, uma credibilidade no mercado, né? Nós temos aqui, já deixar também, já que a gente falou de merchan, para a Lexus aqui, que tem, né, a sua grande responsabilidade de levar esses serviços para inúmeras pessoas que querem fazer sua automação residencial ou empresarial também. E vocês construíram uma credibilidade, né? E hoje vocês têm um know-how no que vocês estão fazendo. Foram 15 anos, né? A gente lembra muito no começo, onde a gente, além do rostinho de novinho, que você não passa a credibilidade quando você é mais novo, eu vivi muito só isso. pelo rosto, né? A falta de experiência. Sim. E a falta de amadurecimento na área, né? Porque quando você consegue conversar com o seu cliente, ele entende a posição, a firmeza com que você falou sobre o que você conhece, eu acho que fica um pouco mais fácil de você realizar a venda. Você está falando da advocacia ou da Lexus? Eu estou falando, acho que de qualquer... Eu estou falando isso porque você trouxe aqui exatamente o que eu falo para o advogado. De qualquer um, né? Eu acho que, tanto da parte de, por exemplo, para você, quando você está fazendo uma consulta ali para um cliente seu, eu acho que fica muito mais fácil o cliente acreditar em você com uma segurança, né? Exatamente, é isso. A gente sabe quando um advogado é novo, quando um advogado já tem uma experiência de anos, né? E ainda mais em suas especialidades. Quando você mesmo dizendo agora, no começo me chamou um pouco de atenção, você falou que é o clínico geral. Sim. Né? Bom, quando você é o clínico geral, você faz tudo. Quando você começa a pegar um nicho, né, é que você fala, pô, calma aí, essa aqui é a minha especialidade. Você tem uma, né, uma especialidade, que é a parte do direito de consumidor. Exatamente. É verdade? Exatamente. Que é o que a gente falou do processo de construção. Né? Então, quando você abre... obviamente, tem advogados que abrem o seu escritório já falando, vou só atender criminal, vou só atender trabalhista, e está tudo certo. Né? Mas a grande maioria... Você acha que tem que passar pelo clínico geral, igual ao médico, ou você acha que não é necessário? Tudo depende muito daquilo que o profissional se sente confortável, né? E do que ele projeta para ele. Não tem certo e nem errado, né? Eu falo aqui pela grande maioria que quando abre o seu escritório, ele acaba fazendo o atendimento, né? De forma geral e de forma realmente... ele vai estudar aquele caso, ele não vai ter a desídia, né? Ou seja, ele não vai tratar o caso com relapso, enfim, não vai dar aquela atenção necessária, mas ele vai atender tudo realmente para ter, até para que no crescimento profissional ele identifique o que você falou agora. Olha, eu acho que a minha área é essa, eu vou focar a minha atividade nessa. Então ele vai passar por um processo de construção, assim como inúmeras empresas também que entram no mercado, elas começam atendendo de forma geral, né, e depois se especializam... Afunilando, né? Automação aqui. Exatamente. Não, a gente mesmo aqui no podcast, mesmo começamos sendo alternativos, como eu até te disse nos bastidores, né? Mas identificamos que não adianta.
né? É como se você estivesse remando para todos os lados. Então a gente realmente identificou que seria melhor conversar com a área que a gente mais conhece, que é empresário, que é o que a gente vive mais de 15 anos. Mas só para puxar um pouquinho de novo pro gancho, que eu saí, eu queria saber como que você chegou até a parte da presidência da OAB. Ah, sim, vamos lá. É que advogado é complicado. Se der espaço, a gente monopoliza e a gente já tá tendo o controle do programa. E o pessoal vai falar, pô, você é ele que é o entrevistado? Não, relaxa. É verdade. Daqui a pouco você fala, eu protesto. Eu protesto, né? Data vênia. Pela ordem, né? Então, eu comecei, a hora que eu vou lá pra Chácara Santo Antônio, eu tinha um sócio que era o Saturnino, né? Saudoso, já Nossa, falecido. Meu avô chamava Saturnino. Saturnino, cara. Algumas coincidências aí. E aí eu na época, acho que eu tô falando do ano de 2007, eu tava recém-chegado ali na Chácara Santo Antônio, até por conta do Saturnino, que era padrasto de um colega de faculdade, estudou comigo, o Carlos Renato, né? E aí eles convidaram a gente para trazer o escritório para lá e os 4 unir forças aí para realmente ter um crescimento no escritório, profissional, etc. Isso há quantos anos? Isso foi em 2007. Eu abri meu escritório primeiro em 2002, né? Meu primeiro escritório eu abri em 2002, ali no Campo Limpo. Aliás, na verdade, eu abri em 2002 lá na Praça da República, um erro estratégico antes de eu entrar nessa questão para o empresário. É você avaliar onde você vai abrir a tua empresa, né? Você não vai abrir a tua empresa numa determinada área onde não faz o menor sentido. E ali, quando eu abri meu primeiro escritório em 2001 lá na Praça da Sé, na Benjamin Constant, né, longe de todas as pessoas que eu conhecia, né, achando que lá no centro estou próximo do fórum, né? Mas as pessoas que queriam me contratar não estavam ali. A mentalidade às vezes não estava correta. Não estava totalmente errada, equivocada, mas tudo vale como processo de construção. Eu fiquei ali durante o ano de 2002, né? Era a época da Copa do Mundo, né? E eu literalmente trocava figurinha, né? É porque o pessoal fala, por que trocava figurinha, Fante? Porque era a época da Copa, colecionava figurinha, né? E tinha uma então banca na frente. Aí eu avisava o rapaz da banca, falava, se tiver alguém com repetida... Eu pensei que era que você... Nada, não, era literalmente... Você gastava, você repunha. Não, também, né? Mas era literal, porque aí eu falava o rapaz da banca, falava, se tiver alguém com repetida, pede pra subir no escritório, né? E a gente troca a figurinha. E aí quando tocava alguém na sala, era pra trocar figurinha, literalmente. Network, na sua opinião, é apenas a entrega de um cartãozinho? Ou você tem metas e propósitos diferenciados para essa sua gestão, para não ser apenas essa entrega de cartãozinho? O grande lance é, primeiro, se preparar. Hoje a ISU ela tem um projeto que chama Escola de Negócios, onde você, dentro da escola de negócios, hoje um associado que entra, ele já passa por uma escola de negócios. Ele tem a opção de participar. E o que é a escola de negócios? É você saber como se apresentar, é você saber como se comportar, é você demonstrar o seu produto. Quando a gente fala de network, antigamente é muito comum. Nós íamos nas gráficas e fazíamos pedidos de milhares, né? Então chegava lá 5.000 cartões. Então você pegava lá 500 cartões, ia para uma rodada de negócio e você distribuía e a pessoa simplesmente... Eu fiz muito disso, tá? Eu tenho aqui cartões e cartões de muita gente e eu posso provar. Que eu não sei nem o nome. Eu peguei o cartão e simplesmente, não, tá certo, me dá aí seu cartão, fulano. Tá aqui e tal. E aí depois eu falo, cara, mas o que aquela pessoa faz? Então network é muito além de entrega de cartão. Network é se apresentar. Nós temos 7 segundos para impressionar uma pessoa, independente. Então, se você chegar e você olhar para uma pessoa que está talvez mal preparada, você pode lembrar dela que ela está mal preparada, mas se ela estiver bem trajada, você vai falar, pô, aquela pessoa bonita ou bonito, apresentável, mas eu falei de um determinado assunto e talvez não soube responder. Ô, Rafael, só um detalhe, desculpa até, João, não, mas essa questão de 1 minuto para falar, será que a gente pode introduzir novas oportunidades, novas formas de interação ao longo desses 2 anos? Porque eu conversei com muitas pessoas e como novo diretor de redes sociais também,
em 2025 e 2027, que estarei tomando posse agora dia 29, muitas pessoas me falaram essa questão que acho que tá ficando um pouco para trás, essa questão de 1 minuto para falar. Você acha que a gente pode pensar em coisas novas, ideias novas, para ao invés de trazer essa questão da mesmo estilo que era há 10, 15 anos atrás, que continua, né? Tem simples que dá certo, mas tem simples que pode ser aperfeiçoado. O que você acha dessa situação? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu sou formado pela Funenseg, a escola do Rio de Janeiro, de Previdência Privada e Seguro de Vida. Corretagem. Corretor de seguro de vida. Uma das coisas que eu aprendi é você não perder o time. Se eu chegar aqui agora e me apresentar para você. Tudo bem, Ricardo? Eu sou o Rafael. Eu trabalho com planejamento financeiro e eu trabalho para as pessoas que amam a família dela. Você ama a sua família? Então eu acho que talvez você poderia entender do meu trabalho. Automaticamente gera-se um ponto de interrogação. Quando você instiga alguém ou algo, você está influenciando, você está pedindo que a pessoa fale, mas é a tática do bumerangue, né? O primeiro que fala perde. Então, esse 1 minuto, ele é aquele 1 minuto de simplesmente dizer, olha, eu sou o Rafael, eu sou da Lexus Automação Inteligente, eu posso transformar a sua casa num universo transcendente e automaticamente, totalmente automatizado. Um simples toque, eu desligo todos os equipamentos da minha casa. Ou ligo. Ah, mas como é que você faz isso? Você despertou a curiosidade. Aí você fala do seu trabalho. Exato, porque na verdade aqui essa parte é o que a gente hoje no marketing, né? O que as pessoas veem muito também nas redes sociais, Instagram, eles colocam nomenclaturas em inglês, né? Então a galera costuma dizer, e aqui a gente vai falar a verdade nua e crua. Faz bastante isso também, né? Mas eu gosto de fazer a tradução. Porque na verdade IPO, Insight, Brainstorm. E aqui a gente tem que falar a verdade nua e crua. Esse pitch, né, que eles falam, pô, qual que é o teu pitch de vendas? É exatamente o que o Rafa colocou aqui e eu acho muito legal. Eu acredito que se você não consegue vender seu produto em 1 minuto, você tá fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque, na verdade, você não vai entrar nos mínimos detalhes do que você faz. Exatamente. Você vai fazer uma breve apresentação onde você fala. Por exemplo, perguntar para mim, João, o que você faz? Eu sou responsável por desenvolver e aumentar a performance de grandes e maiores e-commerces hoje no Brasil. No meio de pagamento online. Então, assim, eu não vou entrar no detalhe. Não, de forma alguma. Você tem que, de fato, mostrar pro cara o que você pode resolver na vida dele. Esse é o ponto. Então, 1 minuto, ao meu ver, aqui, óbvio, Ricardo, a gente é um ponto aqui de, né, até de discussão aqui de ideias, mas 1 minuto eu acredito que o cara, pra essa pessoa, é mais do que suficiente pra ela estar vendendo o produto dela. Se ela estiver perdendo ou querendo mais do que 1 minuto pra vender o produto dela, ela tá fazendo isso de forma errada. Você primeiro precisa mostrar para a pessoa que você tem valor, que o produto que você vende tem valor e você precisa despertar a necessidade. Exatamente. Porque se você não desperta a necessidade, como é que você vai vender algo? Como é que você vende um seguro de vida? Ele não é palpável. Você não vê, você está comprando um papel. Mas se eu falar para você assim que de repente um seguro de vida é a última declaração de amor que você pode fazer pelo seu filho. Exato. Você entendeu? É totalmente diferente. Você utiliza outros caminhos, né? Que são caminhos de emoção. Sabe qual que é o grande problema são caminhos, hoje talvez das pessoas? que a pessoa não teve, né, na parte do pai dela com ela, Sabe que ela exato. sofreu. Pô, se o meu pai tivesse pensado em mim, hoje talvez eu não estaria aqui. Mas eu posso fazer diferente. Exatamente. Eu posso fazer diferente. E aí as pessoas acham que em 1 minuto vai resolver a vida. Em 1 minuto você tá lá para se apresentar. Quem é o Ricardo? Quem é o João? Quem é o Rafael? Quais são os produtos? Depois que você falar de um produto, automaticamente você precisa estar preparado, você precisa saber vender o seu produto. Tem para quem puder assistir, assista. No Lobo de Wall Street, no filme, um cara simplesmente carrancudo, mal-humorado, chato pra caramba,
mas é um dos maiores vendedores do Lobo de Wall Street. E o que ele faz? Ele vende uma caneta. Como é que ele vende uma caneta? Você chegou a ver? Eu cheguei a ver, mas conta essa história aí pro público Então, que tá. não viu. Você chegou a ver? Já assisti esse filme 500 Então, tá. vezes. Eu também já assisti, mas é muito bom essa história. Qual que é o grande lance? Então vamos lá. Isso aqui é uma caneta, certo? Certo. Escreve seu nome aí. Pô, mas eu não tenho uma caneta. Eu tenho uma caneta para te vender. A partir do momento que eu te gero a necessidade, você precisa comprar. Então, como é que você escreve sem uma caneta? Então eu te vendo a minha caneta. USP com o quê? Você entendeu? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que Você fazer. compra um carro. Você precisa de combustível, certo? Sim. Então você tem a necessidade. Você vai comprar uma roupa. Você vai para um evento, na posse. Você precisa de uma roupa. Não Necessidade. dá pra ir com uma roupa que você já tem. Exato. Necessidade. Você pode ajustar essa roupa. Outra Cara, você tem necessidade. tantas coisas. Então, assim, você tem um problema jurídico. Você tem a necessidade de um advogado. Qual advogado agora que você lembra? Você, João. Eu Lembra de algum agora? lembro, mas é mais amigo do que propriamente advogado. Aí eu vou falar pra você. Se você perguntar a mim, eu vou dizer pra você. Olha, eu tenho agora, de bate-pronto, uns 15. Por que que você tem 15? Porque eu participo de rodadas, eu participo de network. E você as pessoas participa sabem. do quê? Da isso, né? Isso aqui não foi combinado. Não foi combinado, mas é Você verdade. entendeu? É interessante, né? Porque as A pessoas... importância do network. Ontem mesmo, a empresa precisou de um guincho. Exato. Falamos com uma pessoa da ESUL. Acho que tudo que a gente precisa, a gente, falando com pessoas da ESUL, Eu não tô puxando sardinha pra ninguém. tem mas desconto também? Tem. Tem gente que fala assim, pô, Tem. só vou participar da ESUL se tiver desconto. Mas aí é o seguinte, é claro que você precisa ter vantagem. É claro. Você está numa associação, participar de uma associação, não é simplesmente de pagar o boleto, dizer eu estou pagando, ou não pegar fila no cartório. Que isso é legal. Principalmente os contadores adoram. Nossa, eu isso. utilizei hoje isso, hein, gente? Entendeu? Cartório do Socorro, bati a carteirinha, tinha 15 pessoas na minha frente, entrei na frente de todo Então, mundo. a Aí conta- já vi vantagem. Não, Muito. a galera de contabilidade adora, porque é uma mão na roda. Você tem lá trocentos papéis pra fazer da pra galera. fazer, então você não pega a fila, é uma boa vantagem. Porque tudo pra nós é o quê? Tempo. Muita gente fala, eu preciso ter 2 horas a mais do dia pra desenvolver todo o meu trabalho. Se você ganha 2 horas, você ganhou tempo. E Rafa, sabe o que eu vi lá? Eu vi a plaquinha da ESUL, logo aonde fica essa parte que é simplesmente só para associados mesmo. Na verdade, ali Aí é... também é preferencial também, né? Não, na realidade, ali é pra empresas. Para empresas. Então, a empresa conveniada com o cartório, ele vai direto. Então, é pra empresa ali. Mas só tem a placa da ESUL. Só tem a placa. Porque é um combinado dos cartórios, tanto de Parelheiros quanto aqui do Socorro, de que você tendo a carteirinha virtual, apresentando a carteirinha, você não pega fila. Pô, legal. Isso é uma vantagem muito grande para nós empresários que sabemos o quanto utilizamos, Entendeu? né, um cartório para fazer reconhecimento Exato. ou para outras situações. Causar desejo. Foi isso que você foi em busca, cara? Sim, é isso que eu fui em busca. Tipo assim, no começo eu lembro que nesse vídeo aqui, na época que eu postei esse vídeo, eu postei um outro também que realmente é muito bom. Você coloca melancia, um pedaço da melancia, um pedaço da rodela do abacaxi, joga umas gotinhas de limão ali, meu, fica sensacional. Fica muito bom, de verdade, fica muito bom. Eu postei, foi os 2 vídeos que bombou. Eu acho que esse da melancia com abacaxi e limão deu 8 milhões e esse daí da melancia deu 15, né? Eu lembro que a cada 2 dias, eu ganhava 10 mil seguidores. E isso foi durante uma semana, assim, ó. A cada 2 dias, 10 mil seguidores, cara. Sem mentira, de verdade. A cada 2 dias, 10 mil seguidores. E quando eu entrava, tipo assim, no Instagram, aparece lá as notificações, né? Então, tipo, tava assim, 100. Sempre, tava direto assim, 100. Aí, tipo assim, eu olhava os reposts lá, né? Dos stories lá, que as pessoas repostavam um vídeo nos stories. Era, tipo assim, era mais de 20, 30 pessoas ali, ó. E, tipo assim, durante dias foi assim. E a maioria era mulher grávida. Olha, Entendeu? cara. Então, tipo assim, Então quer dizer, o rei da manga também é o rei das grávidas. Não, a minha mulher vai vai dar problema, né? Na verdade, ele é um influenciador que traz, né, a Novidades vontade da grávida isso, novidades para as grávidas. Isso, Exatamente. Calma, exatamente. pessoal, calma. Don't grávida. grávida. Mas era assim mesmo. E eu lembro que foi o quê? Quando eu vi esse vídeo aí, que eu te falei lá no começo,
que foi uma mulher que postou vídeo, tipo assim, provando os desejos de grávida. E eu lembrei, só que, tipo assim, eu postei um vídeo sem pensar em pessoal, nas mulheres grávidas, assim, e tudo mais. Foi sem pensar. Eu simplesmente postei o vídeo imaginando lá, foi um vídeo que eu vi há muito tempo, vamos ver o que dá. Aí eu postei, foi tipo assim, as mulheres comentavam ainda assim, nossa, eu 2 horas da manhã vendo ele com desejo de comer melancia com limão. Meu, foi inúmeras mulheres, inúmeras, sério, foi muita gente mesmo. Então, tipo assim, foi uma coisa que causou desejo nas mulheres grávidas, e realmente é. E foi no seu subconsciente, né? Porque Entendeu? você viu o vídeo, depois de muito tempo, talvez você teve essa referência do teu subconsciente, como você também teve com o teu antigo chefe que Sim, falava o nome sim, e te trouxe boas referências para você sim, usar no teu marketing ali, pessoal, né? Pro exatamente. Instagram. E foi um outro marketing meu que aconteceu nessa mesma pegada aí, de tipo assim, de você, tipo assim, tá ali guardado na sua cachola e você usa ali de repente, entendeu? Mano, mas casou exatamente igual. O Ricardo, que é São Paulino, vai me entender, mas já lembra do vídeo, já, né? Vai me lembrar. Mano, eu vi um vídeo de uns caras, mas isso tudo nessa mesma época aí que eu nem sonhava em fazer vídeo pra internet. Os caras na feira, né? Sempre trabalhei na feira, aparecia vídeo de feira. Aí os caras na feira colocando lá, os caras vendendo caqui. Ah, só caqui gostoso. Ah, só caqui grandão. Ah, e tal, não sei o que, zoando, né? E tal. Aí eu, tipo, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu lembrei desse vídeo. Mano, mas aí foi tão assim, sabe? Natural. Só que tava com que camisa Meu, que você. por isso que eu tô falando que foi natural, mano. Por isso que eu tô falando. Eu fui com a camiseta do São Paulo nesse dia trabalhar, meu. Fui com a camiseta do E São Paulo você nesse dia. nem se tocou. Nem tchum. E nem na hora de postar, irmão. Nem na hora de postar. Eu só dei por comentários mim depois. Nos comentários depois. E mesmo assim falou, vou deixar. Ah, já tava ali, né, meu? Vou atrair toda a raiva da torcida Raiva da urbana. torcida. Ah, mas tem muita gente que xingou, Aí o São Paulo não? começou a ganhar meu, quando eu postei esses vídeos aí. Pô, volta a postar aquele vídeo do Caqui lá que... Deu, né, velho? Foi foda, mano. Acredita, mano. E eu só percebi isso daí quando eu postei o vídeo, mano. Mas por que você não falou, acabou Caqui, tu vai embora, pelo menos, Mas aqui né? não veio na mente. Porque né? só Aí depois que eu Caqui comecei- bom Era aí. no começo da feira, o cara precisava vender. Foi no começo que eu tava postando os vídeos, aí eu com a Uhum. bandeja na mão, aí, "Ai, só caqui gostoso. Hoje eu só vou vender caqui, hein? Só caqui que eu vou vender. Só caqui tal. E pegou, meu. Entendeu? Aí ficou nessa. Mano, nossa, você é louco, mano. Não, e aí o cara Cara, que fim me do dia mandou... chama atenção, cara. O marketing, ele é legal porque tem essa parte da Aham. brincadeira. Sim. Só que no final do dia ele foi o cara que mais chamou, acredito que atenção ali. Você foi o cara que mais vendeu caqui esse dia? Não, só nós tinha caqui também. Só nós vendeu, entendeu? Na chuva, vendeu, meio-dia eu tava indo embora. Cara, sério. E assim, Da hora. vocês vão embora mais cedo hoje em dia por essa repercussão? Então, é que a gente. Tá acontecendo mesmo esse estouro da sua barraca ser diferenciado? O pessoal tá indo pra te procurar mesmo, pra ver qual é a brincadeira, pra fazer vídeo. Tá Pessoal, assim? Tá assim. O pessoal aparece lá na feira, oi aí, eu vi seu vídeo lá e tal. A maioria também é o pessoal que já comprava com a gente, já era freguês da barraca, e eu vi seus vídeos lá e tal. Aí, tipo assim, fideliza mais ainda a pessoa ali. Você acha que o empreendedor hoje ele tem que botar a cara na frente ali do empreendimento dele? Porque tem muita gente que gosta de botar um influencer, outra pessoa ali. Você acha que o empreendedor tem que botar a cara na frente do negócio dele? Cara, Eu tenho visto acredito que tem sim. dado muito certo isso. Não, Muita sim. gente, né? É, Sim, cara, a gente Sim, vê. Isso é primordial, tem que ser. Eu vejo o exemplo hoje, os empreendedores, né? Os grandes empreendedores do Brasil. Você pegar, por exemplo, o João Adib da CIMED. Sim. Então ele tá mostrando cada vez mais o velho lifestyle da van. dele. O velho da van, que foi um cara que fez O aquele Luciano marketing Hang. do Luciano Hang, que fez o marketing do Neymar. Agora que o Neymar tava voltando com o sósia, não sei se vocês viram. Sim. Mas cada vez mais a gente tá vendo que os principais empresários, né, que já tem uma certa fama, tá dando a cara no negócio. Eu vi uma entrevista da Natália Cury, que é a da Me Poupe, que ela falou que isso tem o bônus e tem o ônus, né? Tem o bônus de você, de fato, ser a cara da marca, mas depois você pode tentar vender a marca, mas isso é uma outra discussão. Mas isso dá muito certo também pro cara que é médio, pequeno empreendedor? Você acredita que isso fortaleceu muito a tua marca? Colocar a cara assim, você fala? Com certeza, com certeza. Isso daí por causa que, tipo assim, as pessoas têm que te conhecer e conhecer o seu serviço, né? Hoje na feira lá, meu pai, ele é o dono, né? Mas e tem eu,
que sou o filho do meu pai, né? Eu não sou filho do dono, sou filho do meu pai, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu tô ali pra trabalhar como os outros pessoal ali também tá. Os outros caras também estão ali pra trabalhar. Entendeu? Mas às vezes os caras falam assim, não, você é o patrãozinho, o patrão fala assim, não, mano, eu tô aqui pra fazer o que vocês também faz. A única diferença aqui é que, como eu tô com meu pai já desde sempre, eu sou meio que, digamos assim, o braço direito deles e eu sei ali o esquema do meu pai, eu sei trabalhar e sei trabalhar com meu pai. Entendeu? Porque vocês estão aqui, vocês estão juntos, vocês sabem como é que o que um gosta, o que o outro não gosta, o que acha legal, o que não acha. Lógico. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô ali meio que pra administrar os caras. Entendeu? Mas ali não deixo de ser Seu pai tá com quantos funcionário. anos? Meu pai é de 80, tá com 44. Vai fazer 45 esse ano. Tá novão, cara. Novão, seu pai. É, E você não faz vídeos com seu pai? não, meu pai é mais ali de boa. É, Mas aparece, ele aparece, às aparece vezes. de fundo lá, os caras ficam parando ele lá no Ceasa lá. E aí, esse é o rei da manhã e tal, isso aqui não, eu sou o pai dele e tal, da hora e tal. Tem tudo isso daí. Mas que nem a gente tava conversando, eu acho que você tem que colocar a cara, porque a pessoa tem que te conhecer e você tem que passar uma transparência ali pras pessoas, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você acaba tendo um problema, alguma coisinha ali, e as pessoas ficam perguntando, né? E aí? Né? Você que deu um spoiler pra alguma pessoa e tudo mais, entendeu? Tipo, a pessoa fica ali esperando algum retorno, né? E eu vejo que isso é muito legal também, porque eu vi hoje seus stories e você tá compartilhando um pouquinho da sua vida, do seu dia a dia. Essa é uma estratégia que o Rei da Manga, ele vai começar cada vez mais a mostrar o dia a dia dele. Você tem a pretensão, acho que essa é uma pergunta muito... passou muito pela minha cabeça, porque eu venho acompanhando muita gente do Instagram, que de fato, como a gente falou, que faz sucesso, que coloca a cara, né, na marca. Quando as coisas começarem a andar no nível que você vai falar, cara, eu sou feirante e, pô, vou compartilhar minha vida também com vocês aqui. Você acredita que vai muito pra essa linha, pelo teu jeito carismático de trazer a galera? Sim. Eu acredito que sim, mano. Eu acredito que sim. Porque hoje hoje, tipo assim, eu trabalho, mas não tô todos os dias na feira. Entendeu? Então, tipo assim, durante os dias que eu tô em casa, eu me esforço ali tipo assim, porque é diferente do meu cotidiano de gravação ali na feira, entendeu? Então, tipo assim, fica uma coisa ali meio que nova ali, gravar o dia a dia. Então, eu não sei muito o que gravar, não sei muito o que fazer ali e tal, entendeu? Mas é que nem nós tava falando aqui. É tipo, aos pouquinhos, né? E ali começando nessa parte aí. Mas eu acredito que sim, eu faço isso daí também. Porque às vezes a gente não vai pra feira de quarta. Então, tipo assim, eu fico segunda, terça, quarta e quinta em casa. Aí, tipo assim, eu saio pra tomar café, saio pra almoçar, tenho alguma coisa pra fazer na rua. Então, tipo, Esses dias eu vi você comentando das lentes. Né? Sim, meu, então. É caro, bicho, é caro, eu sei. É caro. Aí o pessoal fala, não, fica assim mesmo. É padrão Rei da Manga, deixa assim mesmo. Cara, não, eu vi você comentando lá, então acho que assim, a gente vai fazendo coisas diferentes, né? Conforme a caminhada vai levando a gente tá em casa às vezes, quer fazer um videozinho, né? Eu acho que vicia também isso aí, né, cara? Mano, Se vicia, torna um fica vira vício. parte disso E daí. pra manter o público entretido, né, cara? Porque você ali, às vezes, é óbvio que você explodiu por conta do seu dia a dia na feira, que é o que realmente a galera vê o entretenimento. Mas, pô, a tua vida pessoal também, ela pode ser a continuação desse entretenimento pra galera, né? Sim. Você fazendo brincadeira, falando de outras coisas, enfim. Eu acho que esse ponto também conta bastante ali pra você manter esses caras ali, né? Pô, e aí, o que o cara vai postar hoje? Né? Parcerias, enfim. Apareceu muito pra você também porque assim, a gente fala do cara que é o influencer que, sei lá, tá numa frente de, pô, tu vai usar roupa, tu vai... Aparecer os caras pra chegar e falar assim, meu, ó, esse aqui é meu produto, vende fruta, vende alguma coisa diferente lá também, velho? Sim, sempre aparece. Tipo assim, aparece o pessoal querendo fazer parceria de roupa, das lentes também apareceu. Entendeu? Mas é porque, tipo assim, eu tô numa outra parte, assim, que eu tô vivendo muito mais, assim, pro meu casamento, tem apartamento, tem muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, eu tô meio que apertado nessa situação aí de começar, de desembolsar coisas ali, né? Tô desembolsando mais ali pro próprio negócio mesmo, pro nosso próprio negócio lá, de empreender, de feira, essas coisas, e pra essa parte que a gente tá lá.